Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Mais uma noite de oportunidades de estudo aqui na nossa casa. E aí a gente vai pedir, né, para que a gente, em princípio, faça, né, a nossa concentração, para que a gente possa dar início à prece e depois ouvir os nossos irmãos, o que têm a nos dizer na noite de hoje, né? Deus de infinita misericórdia e amor, que na sua infinita misericórdia possa estar ao nosso lado, dando-nos força, luz, compreensão, e que os bons espíritos possam intuir os nossos irmãos que irão fazer os estudos da noite de hoje. Que na sua infinita misericórdia e no seu infinito amor possa nos ajudar a compreender e a colocar em prática os ensinamentos aqui ministrados. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, primeiramente, o Osto, que vai falar sobre retorno da vida corpórea à vida espiritual. Boa noite a todos. Muita paz aqui, estamos todos nós juntos hoje para continuarmos as nossas reflexões. Na última oportunidade que nós estivemos aqui, falamos sobre a pluralidade das existências, né? As várias oportunidades que a justiça divina nos dá para podermos nós desenvolvermos a nossa capacidade. E hoje nós iremos falar daquele momento oposto, que é a nossa retirada desse mundo físico, né, da vida e retornando ao mundo espiritual. Então, um retorno da vida corpórea à vida espiritual. Um tema bastante interessante, sério, pelo sentido que ele nos dá, né? Porque é tão bom a gente vir para a vida ao nascer, né? O choro, aquela criança, aquele bebê, aquela alegria, aquela vitalidade. Mas como todos nós sabemos, duas coisas na nossa vida aqui material é fatal, vai acontecer, que é o nascimento e o desencarne, que nós chamamos ainda, muitos de nós chamamos ainda de morte, mas é o desencarne. E para compreender isso, é bastante interessante, né? Porque nesse interim, entre o nosso nascimento e o desencarne, quantas coisas acontecem na nossa existência, sendo ela de 1 ano, 1 mês, 50 anos, 80 anos ou 100 anos. Quantas coisas acontecem e de acordo com o volume, com a intensidade que cada um de nós imprime, dá a essa nossa existência, a essa vida a qual estamos usufruindo, sentindo, trabalhando, nos lapidando, e através das oportunidades, que são várias, nós estamos nas categorias de desenvolvimento, que pode ser num processo de expiação, um processo de prova e de missão. E como nós observamos, toda a encarnação, toda oportunidade que nós temos na existência é uma prova. E essa prova vem com responsabilidade e também vem com expiações, compromissos que nós devemos também reparar, resgatar no processo de crescimento, de superação, nessa prova que todos nós nos colocamos a realizar, a fazer para evoluir e progredir incessantemente na seara do universo do nosso Deus. E assim, compreendendo nesse interim, esse volume de situações que nós temos, mas chega aquele derradeiro momento. Né? Aquele derradeiro momento que pode ser de várias formas, pode ser por uma situação abrupta, de repente, vem ao desencarne, pode ser pelo processo do próprio organismo, próprio corpo, né? Que com o tempo as suas células vão perdendo a vitalidade, a capacidade, e vai chegando a idade, e por mais recursos que nós temos, seja tecnológico, farmacológico, tantos mais, chega um momento que não vai adiantar. Podemos viver 100, 200, 300 anos, mas chegará um momento que esse corpo físico ao qual nós estamos utilizando não nos manterá mais ligado a ele, pela sua incapacidade orgânica de se manter organizado ainda. E aí começa o processo. E é nesse processo que a doutrina espírita vem desenvolver, vem nos trazer, relatar e nos explicar com a maior clareza possível, dentro da nossa capacidade de conhecimento, entendimento e de vontade de entender, para ver como se dá isso, como se processa isso, tirando de nós aquele medo, aquele temor, aquela coisa, voltarei, virarei pó, será um nada, e tudo que eu fiz, como ficará?
Quantas coisas eu construí, quantas coisas eu aperfeiçoei, entendi, compreendi, quantos relacionamentos eu trabalhei, desenvolvi, vai se perder com a morte? Isso dá um medo terrível. Isso nos desorganiza, porque, principalmente quando a gente está com uma certa idade e vê que a fila está se encurtando. Já foi titi, já foi não sei quem, já foi meu avô, já foi meu pai, e a fila está encurtando, já foi meu primo, está encurtando, e a gente já começa a ficar meio apavorado e conta, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E a doutrina espírita vem trazer, explicar isso, fazer-nos entender sobre isso. Apesar que não só o entendimento sobre como se dá esse processo é importantíssimo para nós, que nós vamos ver mais à frente como se dá, mas é importantíssimo o que nós fazemos enquanto estamos existindo nesse corpo físico, o que nós fazemos. Como nós tratamos e elaboramos o nosso corpo e a nossa mente, as nossas ideias, nossos pensamentos e o nosso corpo físico. Como tratamos? Assim como está no Evangelho, cuidar do corpo e do espírito, que tem todo um processo interessante e integrado pela oportunidade que essa ferramenta nos dá de caminharmos, de tratarmos na nossa existência, nessa vida a qual estamos usufruindo hoje, a elaborar vários valores e potenciais imprescindíveis para o nosso aprimoramento, para o nosso equilíbrio, para as nossas convicções de que somos filhos de Deus, de um Criador, de uma harmonia que existe no universo e que a todos está sobre essa justiça e essa providência. A todos, todos os seres que existem, todos os seres que conhecemos. E além aqueles que não temos ainda a capacidade de conhecer e que estão também sobre essa justiça divina. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 3º, que fala sobre a alma após a morte, Kardec faz a pergunta aos espíritos na questão 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Como a doutrina espírita nos explica, o espírito, a alma encarnada, ela tem o quê? A alma, o corpo físico e o perispírito. Quando acontece esse processo de desorganização desse corpo físico, ao retornar ao mundo espiritual, o que acontece? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Então, a alma, ela vai se desprender do corpo físico, mas continuará ainda a ter o perispírito nesse processo. Então, daqueles 3 itens indispensáveis quando nós estamos encarnados, que é a alma, o corpo e o perispírito, na desagregação do corpo físico, retorna essa alma ao mundo espiritual. Opa, retornamos então a um lugar. O corpo vai para outro processo. Um processo que ele retorna no processo da Terra e ali trabalhando, se desorganizando e se organizando para dar vida a outros seres, alimentar outros seres. Aquele corpo físico, mas a alma não. A alma, ela preexiste e sobrevive à ineficiência e à morte do corpo físico. E isso já nos causa um estalo, ao mesmo tempo um amparo. Nós vamos para algum lugar. Nós retornamos ao mundo espiritual. A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, não a perdeis jamais. O que seria ela se não a conservasse? Outro ponto interessante que a doutrina espírita nos traz, que nós manteríamos ao retornar a esse mundo espiritual a nossa individualidade. Ou seja, não estaremos retornando, como alguns pensam, a um todo, como uma gota de água que cai no oceano. Não. Nós manteríamos a nossa individualidade, porque cada um de nós é um ser criado por Deus. Cada um de nós tem uma história, tem uma caminhada, tem uma vivência, tem muitas coisas ainda a almejar, a acrescentar, muitas coisas ainda a trabalhar, a reparar nesse processo, nessa caminhada, que é infinita, rumo ao processo de aperfeiçoamento, de melhoramento, de clareamento da visão que nós temos, desde o momento da criação de simples e ignorante, nessa longa jornada a desenvolver, e mantemos a nossa individualidade. Por quê? É o nosso mérito. O nosso buscar, o nosso querer, o nosso foco, a nossa persistência, perseverança, a nossa atenção, a nossa transformação e mudança nessas mais variadas existências, oportunidades que nós estamos nesse processo de encarnações. É mérito nosso a nossa caminhada, assim como as dores que sentimos, os sofrimentos que sentimos, as agruras que sentimos, mas também as felicidades, as alegrias, os nascimentos e renascimentos, o convívio, o contato, o aprendizado, a troca que nós tivemos.
Tudo isso, nessa busca nossa, é mérito nosso, e é mérito de cada um de nós, e isso não pode se perder como uma gota no oceano. E não se perde, pois mantemos a nossa individualidade, na medida e no grau da qual nós saímos dessa existência. Ou seja, ao retornarmos ao mundo espiritual, não ficaríamos nem melhores, nem piores do que éramos ou que somos. Isso já mostra outro anteparo. Não é que morreu, virou santo. Era uma boa pessoa. Não, era uma pessoa que vivia, existia e desencarnou. Já é uma mudança que transforma em nós, mas retornar ao mundo espiritual, nós retornaremos como nós somos. Não passaremos assim uma divindade ou alguma coisa extra, excepcional, mirabolante, milagrosa. Não, seremos nós mesmos, só que não tendo como ligação um corpo físico, um corpo material que interage com esse mundo que nós estamos aqui nos envolvendo nesse momento agora. E continuando, que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. E nós observamos isso, e a doutrina espírita nos dá essa oportunidade, assim como outros fatos históricos da humanidade nos dá essa oportunidade. Quantos relatos, quantas comunicações, quantas visões as pessoas já tiveram, ilustrando um ser que até então existia e faleceu, morreu, desencarnou no nosso entendimento e vem revelar, mostrar, dizer aquilo que sentia, que sente, alguns detalhes da sua existência. Quantas comunicações, quantas psicografias, quantas psicofonias, quanto trabalho da doutrina espírita, das obras básicas, assim como quanto material tem aí, espalhado pelo mundo aí, trazendo essas comunicações. Quantos exemplos nós tivemos e temos dessas comunicações, dessas experiências extracorpóreas de nós para com um ser que até então nós conhecíamos e desencarnou. E tendo já em mente, na nossa consciência e concepção, que faz sentido. O corpo é quem morre e se desorganiza e volta à Terra. O espírito se desprende e volta para o mundo espiritual. Retornando a esse mundo espiritual, ele continua a manter a sua individualidade. Se mantém a sua individualidade, ele tem a capacidade de se comunicar, de se relacionar com os seres, tanto no mundo espiritual, nas individualidades que estão no mundo espiritual, que povoam o mundo espiritual, quanto as individualidades às quais ele teve contato na existência, que acabara de sair, de se desprender, o contato. O que nos liga é o sentimento. Seja um bom sentimento ou um mau sentimento, de acordo com o nosso grau de elevação, de entendimento, de compreensão das coisas da vida e o que é importante na nossa vida. De nós temos que tratar, nos debruçarmos e entender, compreender, praticar, exercitar, para que se torne parte de nós, para que se torne uma coisa interna em nós. E nesse processo, essa individualidade, ela se comunica, tendo a permissão, tendo a necessidade de fazê-lo, irá ter essa oportunidade. E isso é uma prova. E isso é uma prova de que continua a existir, continua a ter sua individualidade, continua a nos tratar, a nos relacionarmos. E isso para nós é importantíssimo, porque se hoje nós estamos na vida, na vida aqui, nessa existência aqui, encarnados, quando chegar o nosso momento, a nossa oportunidade de retorno a esse mundo espiritual, nós estaremos já um pouco entendendo como se dá isso, como se processa isso. E isso é importantíssimo, porque uma das coisas do medo é a ignorância, é a incompreensão. E nós estamos trabalhando, refletindo sobre esses assuntos. A doutrina traz à baila esses assuntos de forma clara, de forma patente, para fazer-nos compreender, refletir, entender sobre esta oportunidade. E a individualização ainda se evidencia quase quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando elas se manifestam por meio das aparições.
A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e de certa maneira material. E isso para nós é uma oportunidade de avanço, né? Se antes nós tínhamos a fé, que realmente disso, hoje nós temos essa forma patente de mostrar que existe. Isso reforça a nossa compreensão, reforça o nosso entendimento e a nossa forma de ver a justiça divina e de ver que todo esforço que nós praticamos na nossa existência, todas as dificuldades nesse caminho que nós traçamos e caminhando, tem um motivo, tem um objetivo, tem uma finalidade. E cabe a nós, a cada um de nós, entender nas entrelinhas, nessas situações, o quanto nós podemos nos fortalecer, crescer, nos tornarmos cada vez mais capazes de implementar, dar um sentido maior à nossa vida, à nossa existência, diante de tantas dificuldades que nós vemos. Se nós não estivermos passando pelas dificuldades gravíssimas, mas o nosso próximo, aquele ente querido, aquele amigo conhecido, ao qual nós temos uma empatia, está passando e nós sentimos aquela dor, aquela dificuldade por ele. E isso nos faz remeter a pensar, por que aconteceu com ele? Por que aconteceu com ela e não comigo? Por que aconteceu isso comigo e não aconteceu com ele? Isso vem de tempos em tempos, em situações em nossa mente. E para isso nós temos que trabalhar esse entendimento, essa compreensão e saber por que vem, de que forma vem e como eu posso trabalhar isso para que isso se torne uma coisa melhor, uma coisa positiva, para que eu não acentue, para que nós não acentuemos mais essa dor, essa situação, essa comoção que vai ampliar essa dor. E para isso, é compreendendo, é entendendo como se dá isso na sua forma no micro, mas também no macro, ampliando, e para ver como nós nos encaixamos nisso, e qual é o nosso papel, qual é a nossa parte nesse desenvolvimento. E que está inserido isso, não só no aspecto da nossa vida familiar, no aspecto da nossa vida no passeio, na rua, como transuente, mas também está no nosso trabalho, no nosso pensamento, na nossa vida interna. Quando nós deitamos, encostamos a cabeça no travesseiro, e ali vem os pensamentos, o que eu fiz hoje durante o dia, as coisas que foram feitas, ou de manhã ao amanhecer, que vem os pensamentos, hoje eu tenho a tarefa para fazer isso, fazer aquilo, as nossas decisões, como serão pautadas, a nossa forma de ver, de enxergar e de perceber. E tudo isso é um trabalho que nós vamos fazendo dia a dia, diuturnamente, através do nosso esforço, através do nosso mérito, através das necessidades que nós sentimos e precisamos pular, precisamos ver, melhorar, mudar a estratégia, caminhar com mais firmeza, segurança, e errando cada vez menos e acertando cada vez mais. Então aquele copo que não interessa, ele vai ficando cada vez mais vazio. E aquele copo que nos interessa, aquela porção que nos interessa, vai cada vez se aumentando. Porque não tem como nada, não existe milagre, não existe uma varinha mágica de condão que chegue em nós e transformei num homem de bem. Tirou toda a nossa dor. Não. Somos nós que devemos promover e que promovemos diuturnamente, porque nós não descansamos junto com o corpo, é o corpo que repousa quando estamos encarnados, o espírito se desprende, que trabalhamos, nos fortalecemos, erramos, acertamos, tropeçamos, caímos, mas continuamos a desenvolver, a implementar com perseverança, com fé, com humildade e simplicidade, trabalhando essas questões importantíssimas para o nosso crescimento, seja ele crescimento pessoal, o crescimento familiar, o crescimento profissional. Está tudo imbuído, por quê? É o ser, somos nós. Nós não somos divididos, não podemos dividir. Nós, nesse momento, eu sou eu, naquele momento é outro. Não, nós somos únicos, individual. E continuando. Em que sentido se deve entender a vida eterna? Perguntou Kardec aos espíritos. É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. 153A. Não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros que, tendo atingido o grau de perfeição, não têm mais provas a sofrer? Essa é a felicidade eterna. Mas tudo isso é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Então observamos aqui
que a vida do espírito é eterna. Essa do corpo, esse corpo específico, ele é passageira. E isso nos dá também a certeza de que nós teremos várias oportunidades ainda para trabalharmos, para aperfeiçoarmos aquilo que nós deixamos ou não levamos a contento, aquele compromisso que nós tínhamos nessa encarnação que acabara de deixar de retornar ao mundo espiritual. Compreendendo isso, isso também traz um consolo ao espírito, por saber que terá outra oportunidade, por saber que será amparado, por saber como isso se dará de tal forma. E isso é imprescindível, porque nós agora que estamos aqui dialogando, refletindo, conversando, sentados, focados nesse assunto, é uma coisa, mas no nosso dia a dia, na nossa vida, as coisas acontecem tão rápido, num átimo de segundo, e a gente tem reações diversas daquela que nós, calmo, pensando e concentrado naquilo, nós teríamos uma decisão diferente. Para isso, nós também vemos como também o espírito passa por essa situação no processo de desencarne. Quando é um desencarne abrupto, um acidente que acontece de forma abrupta e a alma está ali o homem está utilizando seu corpo no maior vigor, e por um acidente, de certa forma, ela é colhida a um desprendimento muito rápido, muito bruto. Isso dá um sentido. Isso tem uma sensação, tem uma percepção por esse espírito dessa forma. Diferente daquele que, através da sua vida, existência, ano a ano, o corpo vai se esvaindo e chega o momento derradeiro. São situações diferentes e essas situações diferentes vai ter uma repercussão diferente no espírito, na alma. Assim como nós, se nós estamos dormindo, tranquilo, chega a nossa mãe, nosso pai gritando, acorda, acorda, a gente leva um susto, mas se vem calmo, alô, acorda, é diferente. Assim também é diferente essa ruptura, esse desencarne também. E cada forma vai repercutir nessa individualidade de forma diferente. Observamos como pode ser essa forma diferente. Assim como também pode ocorrer também em algumas situações que, devido à agonia do momento de ruptura ali, antes de cessar a vida orgânica daquele corpo, a alma já começa o processo de desprendimento daquele corpo. Então são várias situações que a doutrina espírita vem nos mostrar e que os estudos no caminho nós vamos entender e perceber isso. Que é quando fala aqui da separação da alma e do corpo. E aqui na questão, aqui, 154, uma questão muito interessante. Essa separação da alma e do corpo é um ponto fundamental para todos nós, né? Esse momento, o momento chave que se dá a separação. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Perguntou Kardec aos espíritos. Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompidos, ela se desprende. A separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? A responde aqui, não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco os seus liames, estes se soltam e não se rompem. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório material ou perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse envoltório que se separa do corpo, quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido, e pode dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após.
Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e dura, às vezes, alguns dias, semanas e até mesmo meses ou anos, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida. Mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É lógico admitir que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, opera um começo de desprendimento mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega, é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste em alguns indivíduos entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. 156. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes, a alma já deixa o corpo, que nada mais tem do que a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo, e não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias, e para isso não necessita da alma. No momento da morte, pergunta Kardec, no momento da morte, a alma tem às vezes uma aspiração ou êxtase que lhe faz entrever o mundo para o qual regressa. A alma sente, muitas vezes, que se quebram os liames que aprende ao corpo. Então, emprega todos os seus esforços para os romper de uma vez. Já parcialmente separada da matéria, vê o futuro desenrolar-se antes ela e gozar por antecipação do estado de espírito. Então, observamos nesse ponto aqui, nesse estudo aqui da separação, o quanto é importante e é imprescindível a nossa forma de viver. Nós nascemos e iremos desencarnar. Mas a forma de nós vivemos, a nossa ligação com as coisas, com a matéria, o nosso desprendimento, é que vai fazer a diferença nesse processo da separação, se será doloroso, se será demorado, se será um período curto, se será um período longo, como se dará isso? É a forma, tudo é a forma como a gente caminha, é o nosso caminhar, a nossa forma de caminhar no caminho das nossas várias existências. Então observamos que não devemos ficar com medo, ou ficarmos apreensivos com o desencarne, com o momento derradeiro que vai chegar. Nós devemos estar atentos, preocupados, mas preocupados com responsabilidade, com a ação durante a nossa existência, durante a nossa vida, que estamos aqui de conjunto, em coletivo e individual, aprimorando, entendendo e conhecendo cada vez mais os valores imprescindíveis que nos tornam melhores do que ontem e que podemos ser melhor do que amanhã, do que somos hoje. É esse que é a nossa referência, é esse que é o nosso trabalho, é esse que vai fazer a diferença ao chegar o momento da nossa partida. Que vai melhorar muito e muito a nossa compreensão disso e a forma como nós iremos sentir. Nós iremos continuar esse assunto, na próxima oportunidade irei continuar, falando sobre as sensações do espírito, ao retornar a esse mundo espiritual. Se nós falamos hoje, desenvolvemos como se dá esse processo, essa ruptura, né, esse momento e as situações possíveis que podem acontecer, iremos falar na outra oportunidade das sensações. O espírito chegou ao mundo espiritual. E aí? Como é que se dá isso? Como se processa? Como ele vai interagir com a individualidade? Como ele vai se reconhecer? Como vai ser a percepção dele? Como vai ser as ideias e pensamentos dele diante da encarnação que ele acabara de deixar, de todo o movimento, todo o volume de situações que ele vivenciou e viveu nessa existência anterior? Como ele irá se mostrar?
Nós iremos tratar desse assunto na próxima oportunidade, para que possamos entender, de um ponto ao outro, como se dá cada processo desse, e como nós podemos encaixar a nossa perspectiva, a nossa forma de ver, de agir, interagir, para melhorar a nossa compreensão, o nosso entendimento, a nossa ação, a nossa forma de relacionar conosco e com tudo que existe no universo. Uma boa noite a todos e que possamos dar continuidade ao nosso estudo agora e sempre, porque é importantíssimo para o nosso crescimento e para a nossa percepção enquanto espírito, criado por Deus, simples e ignorante, mas fadado à perfeição. Uma perfeição que é longa e que demanda várias oportunidades, várias existências no corpo material para desenvolvê-la. Assim como na escola, nós passamos de grau em grau, em cada série, e assim nós vamos crescendo e somando o nosso conhecimento como um todo. Uma boa noite a todos. Foi. Bom, com vocês agora, a Ângela, que vai falar sobre o poder da fé. Muito boa noite a todos. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. E o Washington, quando começou a falar sobre desencarne, né? Falei, todos nós não temos dúvida que vamos partir daqui. É uma certeza capital para todos nós, né? Então, eu hoje trouxe para a gente estudar sobre a fé. O poder da fé. É um assunto que a gente fala assim, mas eu tenho fé. Aí tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu mostrarei a minha fé. Então, a gente vai vendo, assim, frases soltas por aí afora e ficamos, né? E temos no Evangelho, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, e nós também fomos buscar, né, apoio no mistério do bem e do mal e o homem novo, ambos de Herculano Pires, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Vamos começar pela parábola. Lá na época de Jesus, você vê que a coisa é antiga falar sobre fé, né? Muito antes, já veio Moisés, vem Jesus e veio o Espiritismo. Cá estamos nós ainda nessa escola que é a Terra, precisando nos reciclar. Então está lá a parábola que consta do Evangelho, né? Quando veio até o povo, o homem se aproximou dele, ou seja, Jesus, né, quando veio até o povo, um homem aproximou-se dele, lançou-se-lhe de joelho aos pés e lhe disse, Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque cai frequentemente na água e no fogo, né? Parece que tem esse texto aqui. E Jesus... Não, pera lá, tá... E eu apresentei vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo, ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me cá a criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram, por que não podemos, nós outros, expulsar este demônio? Jesus lhes respondeu, é por causa de vossa fé, né? Nossa credulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso aí está anotado em Mateus. E então a gente vai ver, né,
esse ensinamento que Jesus nos deixou lá atrás, chamando a atenção dos discípulos que eles não tinham conseguido afastar aquele espírito que estava sediando uma criança por causa da fé que eles não tinham, era pouca a fé deles. Eles não tinham confiança de poder tirar aquele espírito. E o que é a fé? Vocês poderiam perguntar, o que é a fé, né? A fé é a segurança nas próprias forças, capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si mesmo, até mesmo nas coisas materiais. Se nós começarmos um trabalho já titubeante, inseguro, sem confiança em nós mesmos, nós não vamos atingir o objetivo naquele trabalho, mesmo que seja uma coisa que estamos buscando materialmente, né? Então, a gente tem que ter confiança na gente, a gente tem que ter certeza que se vai conseguir aquilo que se almeja, né? Na parábola citada por Jesus em Mateus, né, é unicamente no sentido moral que se precisa entender essas palavras. Nós sabemos perfeitamente que, por mais fé que alguém tenha, não vai transportar uma montanha de um lugar para outro, essa montanha física. Mas a montanha que nós devemos nos preocupar são as dificuldades, as resistências, a má vontade, mesmo que se trata das melhores coisas. Se a gente abraçar alguma coisa com má vontade, sem vontade mesmo, nós não vamos atingir os nossos objetivos. Então, essas montanhas são essas dificuldades que nos batem à porta e que nós precisamos confiar em Deus que vamos superá-las. Nós estamos passando atualmente no nosso planeta, em particular no nosso Brasil, por muitas dificuldades. São muitas pessoas sem conseguir uma ocupação digna para trabalhar. E se essas pessoas ficarem desesperadas, sem esperanças, elas vão ficar atônitas, vão ficar cheias de dificuldades. Então, a gente tem que ter fé que a coisa vai passar. A situação vai melhorar. Temos que ter fé, temos que ter esperanças que tudo vai se acalmar e a coisa vai melhorar, né? Então, a fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de se atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. Aquele que a possui, que possui fé, caminha, por assim dizer, com a certeza de fazer realizar grandes coisas. É fácil, né? A gente lê isso aí, é tranquilo. Nós temos que ter esta fé. Quando ele começou a falar do desencarne, eu tenho um caso aqui para contar de um desencarne. E vocês vão ver como que as coisas se processam, né? A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência que sabe esperar, porque tem seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Está certa de chegar. Então, não vamos nos desesperar, por maior que sejam os problemas que estão batendo na nossa porta. Vamos confiar em Deus. Está desempregado? Vai conseguir daqui a pouco. Está com dificuldade aqui ou ali? A coisa vai passar. Isso em termos materiais. Mas e em termos morais, que foi quando Jesus nos chamou a atenção, né? A fé sincera sente sua própria fraqueza. A fé fraca, incerta, né? Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança.
Então, em qualquer situação que nós estejamos, nós precisamos manter a calma, a serenidade, a introspecção, para que as coisas possam melhorar. Não adianta nós ficarmos desesperados, aflitos, porque não é por aí que a coisa vai acontecer, né? É preciso de se guardar, de confundir a fé com presunção. Ah, eu posso tudo. Não é bem assim. Nós temos que ter confiança, certeza que estamos sendo amparados, mas não confundirmos jamais com presunção. Eu quero tudo, né? A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em seu auxílio, vêm ajudar, né? A presunção é menos fé que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente cósmico universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Então, fez milagre? Não, é a fé daquele que possui, né, capacidade de manipular esse fluido cósmico universal, que vai operar transformações até mesmo físicas em pessoas, numa imposição da mão, através do passe. As pessoas têm condições de passar, manipular os fluidos. Jesus deu exemplo disso aí em toda a sua época aqui na Terra, né? Então, a gente tem que ter certeza e confiança que quando pedirmos a Deus com fé e com esperança, mas com uma vontade íntima tão forte, nós vamos conseguir operar esses milagres, né, que nós vimos, que nós temos conhecimento de muitas pessoas por aí afora que têm essa capacidade de manipular esses fluidos e auxiliar os seus semelhantes, ajudando naquele momento de dificuldade, né? Então, todavia, serão as consequências de uma lei natural, né? Tal motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não haveis curados, é que não tinhas a fé. Então, Jesus já chamou a atenção lá atrás, e é importante que a gente procure estar vigilantes com relação a isso. Porque, conquistando a fé, aqui de Herculano Pires, nos chama a atenção para a fé espírita. É uma conquista racional. Logo aqui no início do Evangelho, está lá uma frase: fé inabalável é somente aquela que pode encarar face a face a razão, né, em todas as épocas da humanidade. Está bem na abertura, né, no título do Evangelho. Então, a fé espírita é uma conquista racional. Por que fé espírita? Porque o espírita não pode crer pela crença, mas deve crer pela compreensão. Através do raciocínio, nós vamos fortalecendo a nossa fé.
A fé é uma semente que todos nós recebemos de Deus numa semente. Mas essa semente vai ser desenvolvida pela adubação que nós dermos a ela. Então, a gente que busca essa fé espírita, né, a gente tem que ter o cuidado de raciocinarmos, de pensarmos e de analisarmos. Dennis Bradley termina o seu famoso livro Rumo às Estrelas com estas palavras. Quem escreveu isso aqui foi Herculano Pires, por isso que está entre aspas, tá? Eu não creio, eu sei. É essa a verdadeira fé espírita, a fé racional de que falava Kardec. O espírita tem de conhecer aquilo em que crê e saber por que crê. Essa posição especial dos espíritas causa estranheza entre pessoas que consideram a fé como um dom que vem do céu. Ah, eu tenho fé porque Deus me deu. Ele deu fé para todos, só que em forma de semente que nós precisamos trabalhar essa fé. Nos deu a semente do amor, nos deu vários tipos de sementes. E nós precisamos trabalhar, né, essas sementes para que a gente possa desenvolver. Essa posição especial dos espíritas, né, volto a falar, causa estranheza entre as pessoas que consideram a fé como um dom que veio do céu, independente da vontade humana. Entretanto, também para o espiritismo, a fé tem origem divina. A diferença é que, em vez de nos ser dada como privilégio, deve ser buscada, atingida, conquistada por nós mesmos através da compreensão espiritual da vida. A fé sem compreensão é cega e pode ser destruída facilmente, mas a fé espírita, alicerçada na razão, enfrenta os vendavais do mundo. Olha só, é muito importante essa colocação de Herculano Pires nesse livro Mistério do Bem e do Mal, porque nós que estudamos a doutrina espírita, nós temos que buscar essa fé, né? A luz da razão e o poder da fé, que também é outra colocação do Herculano Pires, que nos traz assim uma elucidação bem interessante, né? O conceito religioso da fé como graça especial concedida por Deus aos crentes de uma determinada religião pertence ao passado. Esse conceito equivale a uma interpretação profundamente injusta da justiça divina. A fé é um dom, sem dúvida, mas a doação de Deus é sempre universal. Todos nós recebemos igual, né? Nunca se processa na medida estreita dos homens. Deus é o Criador e nós somos as suas criaturas. Isso quer dizer que Deus é o Pai e nós somos os seus filhos. Como poderia o Pai Supremo, que é fonte de todo amor, de toda misericórdia, conceder apenas a alguns dos seus filhos o dom fundamental da fé, sem o qual o homem não poderia se elevar a ele? A fé, como um dom natural, está presente no coração de todas as criaturas humanas, à semelhança do amor, que todos trazemos em germe dentro de nós. A fé precisa germinar em nosso coração e ser cultivada por nós à luz da razão. Fé cega já era. Nós estamos falando da fé raciocinada, daquela que pode ver através da compreensão, através do raciocínio, né? Fé e razão se ligam como o sol e a terra. A razão é o sol espiritual que alumia o nosso entendimento, afugentando as trevas e o frio da ignorância e da superstição, para nos dar a luz da compreensão e o calor da vida. O homem sem fé está morto em si mesmo.
O materialista, o ateu, o homem sem fé, na verdade, confia em si mesmo. Tem fé nas próprias forças. É como o peixe das profundezas, que sabe dominar as águas, mas ainda não conhece a luz do sol. A fé humana que o sustenta nas lutas diárias da vida vai se abrir na fé divina que lhe mostrará o esplendor das estrelas. Que coisa linda isso aqui, né? A luz da razão, a semelhança da luz solar, fará germinar e crescer o poder da fé em seu coração. Mesmo aquele que não tem a fé raciocinada, que acredita mais nas coisas que ele possui, na força física, nas coisas materiais, ele também vai abrir o seu coração em determinado momento, né? Ninguém se perde, ninguém está condenado para sempre. A justiça de Deus se cumpre no íntimo de nós mesmos, porque Deus está em todos nós, presente em nós, na misericórdia das suas leis. Então, não tenhamos dúvida em momento nenhum. E foi isso que aconteceu com Marcela Fonseca. Marcela Fonseca frequentava a casa espírita. Ela tinha participado do catolicismo, ela desembocou no protestantismo e finalmente estava na casa espírita. Mas há um mês acamada, muito doente. Ela estava vendo que estava indo. E ela chamou todos os seus queridos e falava no seu leito já de desencarne, né? Tenho confiança em Deus. Eu sei que Ele não vai me abandonar em momento algum. Meus filhos, confiem em Deus, confiem em Deus. Nós não estamos aqui apenas para curtir as benesses do mundo. Nós precisamos acreditar que seremos bem recepcionados. Eu vou em paz. E ela, com aquele esperto todo, aquela dificuldade toda, né? Falando ali do desencarne, eis que acabou, desencarnou. E ela, confiante, adormeceu, aquilo tudo acabou fisicamente, e ela se sentiu dormindo, um sono profundo, e desperta, passado um tempo, nós não vamos precisar, né? Ela desperta e acha estranho. Apesar da cama muito limpa onde ela estava deitada, depois daquele sono todo, ela não tinha muito conforto. Ela achou aquilo ali tão pobre, tão sem vida, a casa tão despreparada, uma choupana tão pobre. E viu logo que estava ao seu lado uma senhora que ela reconheceu ser sua mãe. E aquela senhora também trajando roupas simples, pobres. E ela despertou e... Mãe, é você? É, minha filha, eu pedi muito a Deus que eu pudesse te receber na espiritualidade. E me foi dada a grande oportunidade de te reencontrar nesse seu regresso à pátria espiritual. Mãe, precisamos conversar. Por que essa casa tão pobre? A senhora que viveu numa casa tão linda, a senhora que tinha tantos empregados, por que a senhora está com tanta miséria, mãe? Acho que merecemos coisa melhor. Preciso falar com o dirigente deste lugar. A mãe, né, que já estava lá já há algum tempo, minha filha, tenha calma. Tudo na medida do nosso merecimento. Mãe, eu preciso conversar com o dirigente dessa região aqui. Não estão sendo justos comigo.
E muito menos com a senhora, que foi uma católica tão devotada. Eu já acreditava na doutrina espírita, mas a senhora, que não saía das missas, eu também, que participei de tantas missas, de tantos cultos protestantes, de tantas reuniões espíritas. Tem alguma coisa errada. Aí foram, né? Eu estou correndo por causa do tempo, tá? Foram ao dirigente, porque, né? Tinha que ser alguém gabaritado. E foram ao dirigente, e lá, ele com aquele sorriso bondoso: minha filha, eu sei que você está nervosa, você está recém-desencarnada, dormiu um bom sono, mas vamos, o que você quer? Não, estou achando que tem alguma coisa errada. Eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa, eu fui tantas reuniões, eu assisti tantos cultos, a tantas missas, e chego aqui, sou recebida numa cama pobre, limpa assim, mas muito pobre, uma casa, não tem nada. Minha filha, eu vou mandar trazer seu livro. E chamou lá, né, alguém rapidamente para trazer o livro da história dela. E veio um livro, um volume enorme. A pessoa que estava trazendo aquele livro estava tendo até dificuldade. E ele coloca a mão, abre o livro, coloca a mão e fala: minha filha, aqui esse livro é a sua história. Tudo que você fez lá na sua época lá na Terra está anotado, pensamento por pensamento, palavra por palavra, gesto por gesto. E nós temos aqui anotado, sim. Você assistiu 6.705 missas. Você foi a 250 cerimônias do culto protestante. Você assistiu a 7.012 reuniões espíritas. Ela começou a ficar sem jeito. Porque, peraí, tinha um livro com todas as anotações da estadia dela terrena. E continuou lá o benfeitor: pedir é justo. Entretanto, é preciso igualmente saber receber as dádivas e distribuí-las. A fonte recebe a água e espalha os regatos. A árvore alcança o benefício da seiva e produz as flores e frutos. O mar detém as correntes dos rios e fazem as nuvens que fecundam a terra. As montanhas guardam as rochas e estabelecem a segurança dos vales. Somente os homens costumam receber sem dar nada, sem dar alguma coisa. Marcela começou a ficar preocupada. E ele falou: eu não tenho condições de ler todo esse seu livro. Estamos aqui apenas conversando. Mas leve esse livro, lê as suas memórias e depois voltaremos a conversar. E ela levou aquele volume enorme, levou 5 meses lendo. Página por página. Ela leu todas as suas memórias. Desapontada, mas convicta que sempre foi sincera em sua crença, ela não se conformava. A mãe lhe fala que existe. Minha filha, fica tranquila, existem anotações bem mais complicadas. Nós temos livros aqui terríveis. O seu não é um dos piores. Assim que pôde, pediu permissão para visitar o grupo que ela participava. E ela foi levada, depois de um tempo, à casa espírita onde ela tinha atuado. E lá ela deu o seu depoimento, muito constrangida,
porque ela sentiu, naquelas páginas daquele livro, todos os problemas. Porque o benfeitor chamou a atenção dela. Minha filha, você ia às reuniões, você foi à missa e você foi ao culto, mas o seu coração estava indo a esses encontros ou você só ia por uma convenção social? É necessário, minha filha, que você procure colocar o coração à frente. E ela ficou extremamente, chocada com isso tudo, porque ir à casa espírita, a gente vai, à missa, a gente vai, ao culto, a gente vai, mas e o nosso coração? E ela foi à reunião mediúnica e deu o seu depoimento muito constrangida, falando que ela estava passando por muitas dificuldades, muitos problemas, e que, com certeza, ela queria chamar a atenção das pessoas para que não fossem apenas, mas que fossem com o coração voltado a servir a causa, que era o mais importante. Então, depois da comunicação da dona Marcela, havia um consenso comum. Todos os presentes lembraram da dona Marcela Fonseca e estavam ali achando que, com certeza, não poderia ser dona Marcela dando a comunicação. Com certeza era um espírito mistificador. Olha, meus amigos, olha, meus queridos, não é bem assim. Nós precisamos ter ouvidos de ouvir para entendermos os recados que a espiritualidade nos trazem. Nós precisamos estar atentos. Era ela mesma a dar a comunicação, mas como ela era uma pessoa muito presente, muito querida, muito amiga, ninguém julgou que fosse a dona Marcela. E ela, com certeza, isso aí está numa anotação de Humberto de Campos, e no livro Reportagens de Além Túmulo. Então, a gente vê que nós temos depoimentos, sim. Os espíritos vêm nos chamar a atenção e eles vêm para que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza, procurando entender essas comunicações como alertas para todos nós. Muito obrigada e até uma nova oportunidade.